passando naquele momento, né? Justamente. E aí dentro disso que a gente precisa entender o seguinte, que nós precisamos, primeira coisa, como é que eu posso descansar em tempos difíceis? Você precisa de confiança. Mas a pergunta é, confiança em quê, em quem ou na onde? E aí? Agora que a coisa começa a ficar mais séria. Por quê? Tudo bem, como é que você pode descansar em tempos difíceis? Confiando. Primeiro passo que todos nós precisamos aprender a ter é confiança. Mas quando se fala de confiança, a gente tem essa pergunta: confiança em quê, em quem e na onde? E aí que tá. Eu posso confiar no governo? O governo é instável. Sim. Eu posso confiar na economia? A economia é instável. Eu posso confiar então no sistema? Como que anda o sistema? Eu posso confiar no sistema? Não, não posso. Então eu preciso confiar em quem, Cláudio? Então, justamente, é interessante que eu acho que a gente já comentou sobre isso aqui. A nossa fé, ela tem que ser racional, com raciocínio, é claro que em Deus. Tem pessoas que não é só, eu só acredito. Mas acredita no quê? Com que base? Porque Deus, ele nos fez dotado de raciocínio, não foi à toa. Porque se a gente fosse crer no nada, não sei o que, eu só creio. Não, mas por quê? Não é isso? Justamente para a gente fazer esse apanhado, pensar, mas em quem eu estou crendo? Não, eu creio, mas em quem? Eu estou crendo em Deus. Mas por que eu estou crendo em Deus? Não é fazer essa análise. Que a gente já falou em alguns programas anteriores, a gente começar a colocar a nossa confiança em Deus. Mas por quê? Até para que quando você for... Às vezes o inimigo ele vem mesmo querendo confrontar o nosso pensamento. Por que confiar em Deus? Porque o Senhor fez tal coisa, porque Deus é o Deus que realiza milagres, porque Deus ele já fez na minha vida ali, olha, aquilo que era impossível, Deus realizou. Então a gente fazer essa análise, não é? Trazer a memória. É como o irmão Ronaldo colocou agora, muitas vezes esquecemos de viver o Salmo 37, né? Verso 4 e 5, Deleita-te no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Aleluia. Então nós não estamos falando numa confiança em um sistema, nós não estamos falando na confiança de um governo. Governos quebram, os sistemas falem, mas nós estamos falando do quê? De uma confiança no Senhor, numa confiança em Deus. Então o nosso desafio hoje à tarde com você é trazer você a essa realidade. Não tem como nós fugirmos dos problemas, até porque a gente até brinca assim, olha que interessante isso, Cláudio. A gente vai para a igreja, aí tem alguém lá dirigindo um culto, ou lá ministrando, fazendo alguma coisa, aí ele diz assim: irmão, deixa o seu problema lá do lado de fora, não traz ele para cá não, deixa o teu problema lá do lado de fora e a gente vê. Aí até brinco assim, o problema de você deixar o seu problema lá na porta, né? Problema do problema, né? Já parece um paradoxo. O problema do problema, ou seja, o problema de você deixar o seu problema do lado de fora, é quando terminar o culto, você sair... Vai estar lá, te esperando. Ele vai estar lá te esperando. Então o que eu faço? Traz ele e coloca aos pés de quem pode resolver o teu problema. Exatamente. Confia naquele que pode mudar a tua história. Então, é isso que a gente precisa entender, trazer a essa realidade. Entregar para o Senhor, né? Porque é como você diz, né? A gente entra na igreja, não é para deixar do lado de fora, para não depois ir embora e levar de volta. Também não é para ficar junto com você no culto, porque tem pessoas que não conseguem mais ouvir a palavra e receber. Porque o coração está fechado, isso, preocupado. Tá, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Então ele está tão assim, né, em torno dos problemas, os problemas dominando ele, que ele não consegue mais receber uma palavra, não consegue mais cultuar, não consegue adorar o Senhor de coração. Então isso é muito ruim. Então realmente é entregar no altar, entregar diante do Senhor, porque a gente tem como resolver. Imagina essas situações que a gente falou que estão em volta da gente. Tem como você resolver, amado? Tem como resolver? Não, não tem. Pronto, então já é impossível. Então a gente já entendeu que não tem como nós resolvermos. Então que nós possamos entregar diante daquele que é todo poderoso, como o próprio pastor Ronaldo falou aqui, que ele concede o que deseja no nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. É interessante porque João Calvino, né? Calvino dizia justamente o seguinte: a função dos salmos é justamente retratar a alma do homem. Os salmos são um raio-x da alma humana. Por quê? Porque quando você olha para os salmos, Cláudia, você encontra homens de Deus
que estão sendo verdadeiros diante de Deus, e estão colocando a sua vida diante de Deus, estão dizendo assim: Deus, olha, a coisa está assim, a situação está desse jeito, a situação está dessa forma. Muitas das vezes você vê eles clamando por justiça. Deus, julga a minha causa, Deus, e parece com dor, que ele está bravo, né? né? Tem hora que é com dor. E a gente se identifica.